Voltamos. Você está no programa A Nossa Escola Dominical. Que privilégio que temos de aprender mais de Deus. Estamos aqui num estudo extraordinário, simples, didático, aplicável. Estamos estudando sobre hermenêutica. E o pastor Benjamin está aqui contribuindo ricamente com os seus comentários, com a revista. E nós estamos terminando aqui o tópico 2, pastor Benjamin falando então da aplicação da regra no que se refere às passagens bíblicas. Tem algumas passagens, você pode abrir sua Bíblia, por favor, em João capítulo 8, verso 6, especificamente. A história está toda em João 8, né? Há um texto que fala a respeito da armadilha. Ali foi uma armadilha bem preparada que os judeus fizeram para pegar Jesus. Eles pegaram uma mulher apanhada em adultério. E aí eles queriam, com aquilo, constranger Jesus, para mostrar que ele não era que ele dizia que era. Pastor Bogo, a tentação das tentações não é outra coisa a não ser você provar que é quem você é. O diabo tentou Jesus nesse sentido. Prove que tu és filho de Deus. Já esta aqui é uma outra coisa. Eles estão tentando provar que Jesus não era o que Jesus era, o que Jesus dizia que era. Então, quando eles trazem a mulher apanhada em adultério, eles não trazem o homem, mas isso tem um propósito. Isso não foi uma coisa que eles fizeram porque o cara fugiu. Não. Ele não tinha jeito, eles têm que apedrejar os dois. Só que quando eles não trazem o homem, o que está implícito? Que eles queriam apanhar Jesus em qualquer situação. Lembra que eu falei aquele nosso programa anterior? E eu falei sobre a questão de alguém perguntar para mim, vem cá, tu ainda bate na tua mãe? Se eu disser que bato, está errado. Já estou errado. Se eu disser que não, porque eu batia. Então aqui, para onde Jesus fosse, seria apanhado, porque não tinha como escapar. Só que Jesus era quem ele era. Jesus é Jesus. Aí, meu irmão, não sobrou para mais ninguém. Ele não perguntou, cadê o homem? Eu, talvez, perguntaria. Vem cá, cadê o homem? Mas isso tinha um preconceito embutido, né? Se Jesus perguntasse isso, está vendo aí, ó? Está vendo aí? Ele está errado, isso, aquele outro. Então, essa passagem só pode ser explicada quando você começa a observar que Jesus está combatendo algo muito maior do que o mero adultério, que é a hipocrisia daqueles homens. Mas conclua a história, talvez tenha um aluno assistindo pela primeira vez. O que aconteceu? Qual foi o julgamento de Jesus sobre esse caso? Jesus começou a escrever na areia. A gente não sabe o que ele escreveu, mas supõe-se que tenha sido nomes de pecados, né? E aí ele diz uma coisa, olha, quem dentre vós não tiver pecado, seja o primeiro que atire pedra. Né? O que Jesus está dizendo é o seguinte, se alguém estiver sem pecado, atire pedra, os outros todos podem atirar. Bastava que um não tivesse pecado. E só quem não tinha pecado ali era ele. Quando do mais velho ao mais novo vai saindo, cada um vai saindo, Jesus fica sozinho com a mulher e pergunta para a mulher, vem cá, onde estão teus acusadores? Ninguém te condenou? Ela disse, não, Senhor. Mas ela esperava o quê? Que ele a condenasse, porque ele era o único que podia tirar a pedra. Certo. Aí Jesus disse, nem eu tampouco te condeno, ou seja, eu não vou te atirar a primeira pedra. Então vai e não peques mais. Jesus eleva o nível. Imaginou o que é dizer para uma pecadora, uma adúltera, vai e não peques mais? E quebra com o paradigma e a cultura da época, né? Exatamente. Para nós fechar esse tema aqui, sobre a aplicação da regra, e voltando um pouquinho em relação ao escritor, como o senhor já afirmou, o senhor acredita que Paulo escreveu a carta aos Hebreus, mas para um aluno que ainda está na dúvida ou ele quer descobrir por si só quem é o autor de Hebreus, já que não há uma concordância, né, clássica são opiniões, né? Eu confio no seu trabalho, o senhor para mim é muito importante para o meu ministério, a sua opinião, aprendi muito. Com base no que eu aprendi, também acredito que tenha sido Paulo que escreve Hebreus. Às vezes eu até me esqueço e digo, Paulo escreveu em Hebreus, eu já nem falo o autor dos Hebreus. Mas o aluno que quer aprender e quer tirar a sua conclusão, quem é que escreveu Hebreus? Como é que ele pode chegar a como é que ele pode identificar esse estilo literário que está em Hebreus? Então deixa eu dizer direto para você que está me ouvindo. Primeiro, não se pode afirmar com certeza o que a Bíblia não diz com clareza. Essa é uma regra derivada da primeira regra que a Bíblia explica a própria Bíblia.
Segundo, aquele tempo, quem leu a carta de Paulo não podia identificar de cara que era Paulo. Então, por isso, o autor não foi colocado lá como Paulo. Mas há uma razão. Hoje, a gente olhando os escritos de Paulo e o estilo de Paulo em diversas cartas, a gente observa exatamente por que pode ser Paulo. Porque, primeiro, ninguém tinha profundidade suficiente para tratar daqueles assuntos, senão por revelação de Deus. Segundo, Paulo tinha motivo para não colocar o seu nome. Porque quando ele escreve as outras cartas, ele escreve para não judeus. E esta carta que ele escreve para judeus, ele escreve exatamente para aqueles que o perseguiam. No caso, não exatamente os crentes, mas os fariseus, os saduceus, aqueles que se achavam detentores da revelação, porque eles eram os coronéis da fé da época, e então, a princípio, não se pode afirmar com certeza, mas eu posso dizer, hoje, lendo tudo e avaliando os estilos, que só um homem poderia ter escrito aquilo, que foi Paulo. Muito bem. E, por fim, para nós terminarmos, quais os cuidados, né, em função de possíveis contradições? Temos alguns exemplos entre Paulo e Tiago em relação à prática do pecado e também uma possível contradição entre Gálatas e Romanos. Como identificar isso para o aluno não ficar confuso e não questionar a Bíblia? Tá bom. Em primeiro lugar, é o seguinte, a abordagem de qualquer livro, seja de história, seja um romance, ela exige que o leitor se identifique com aquele livro. Do contrário, ele não vai ter essa relação de entendimento mais aprofundada. Com relação à Bíblia, é preciso partir de uma premissa. A Bíblia não tem contradição. Porque se ela tivesse, Deus não seria o que ele diz que é. Certo. Deus, na verdade, não se pode nem dizer que Deus existe. Eu existo. Deus é. Ele disse, eu sou. Então, ele não tem que provar sua existência. E o que ele escreve tem a ver com o que ele é. Então, se Deus mandou ou inspirou um livro chamado Escritura Sagrada, é preciso entender que esse livro, embora dependa de muitos aspectos culturais, linguísticos, e a questão temporal é muito séria, a gente vê que a cronologia é absurdamente longa, mesmo assim, a gente tem que abordar a Bíblia com essa perspectiva. A Bíblia não tem contradição. Então, a primeira coisa que você observar, que tem uma aparente contradição, comece a duvidar da sua dúvida, certo, em vez de duvidar das Escrituras. O seu entendimento pode não estar suficiente para entender aquilo. Faça que nem Maria. Eu sou muito mariano nessa coisa. Eu guardo no coração. Eu não repudio, eu não rejeito. O que eu não entendo, eu tento guardar no coração e esperar de Deus uma palavra para poder entender. Porque todos os tesouros do conhecimento e da sabedoria estão ocultos em quem? Em Deus. Em Deus, em Jesus. Muito bem. Excelente aula, meu pastor. Muito obrigado pela sua presença. Parabéns você, querido aluno, professor. Estamos juntos, já estamos avançando mais da metade da revista. Deus abençoe. Se o Senhor Jesus Cristo não vier antes, na próxima aula, próximo final de semana, estamos juntos na nossa escola dominical. E você já sabe, na escola dominical tem mais de Deus.